Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho Online pelo Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru. Sintam-se acolhidos, que bom que estamos juntos, mais essa reunião, para começarmos a semana refletindo sobre belas mensagens. Hoje o nosso convidado especial é o Rogério Lopes, da CEAL de Agudos. Seja muito bem-vindo, Rogério, é uma alegria estar aqui hoje, te ouvindo, trazendo a reflexão do capítulo 69 do Vinha de Luz. Então, para que tenhamos uma reunião harmoniosa, equilibrada, vamos dar início à prece inicial. Vamos, então, neste momento, receber Jesus dentro do nosso lar, receber nosso mestre, querido e amado, com um grande abraço fraterno, e que Jesus, neste momento, percorra todos os ambientes da nossa casa, preparando o nosso coração, abrindo o nosso coração para as mensagens que teremos esta noite, que as palavras trazidas possam entrar na nossa mente, no nosso espírito, para consolidarmos os ensinamentos de nosso Pai, de nosso Mestre. Pedimos a proteção e as bênçãos dos nossos amigos da espiritualidade maior, que nos protejam, que nos envolvam, a cada um de nós, a cada um de nossos lares também, e também que nosso amigo Rogério possa ser muito bem intuído, que ele possa receber do alto toda a proteção, toda a serenidade, para passar a palavra aos nossos corações da melhor maneira possível. E o mais importante, que possamos recebê-las, internalizá-las, para aplicá-las no nosso dia a dia. E em teu nome, Senhor, que damos então por iniciado mais um Evangelho online. Que assim seja. Rogério, passo a palavra para você. Ok, muito obrigado, minha amiga. Obrigado a todos por mais esta oportunidade de estarmos juntos novamente, participando do Evangelho Online, onde nós temos a oportunidade de ter acesso a ensinamentos variados do Espiritismo e do Evangelho, para que sirva de reflexão para a nossa semana. Então, hoje, nós vamos falar alguma coisa a respeito do livro Vinha de Luz, com o tema No Serviço Cristão. É interessante nós observarmos como que o Vinha de Luz é estruturado, porque para aqueles que estiveram na semana passada, quando o Nazil fez a sua exposição, nós, então, tomamos conhecimento a respeito do tema No Campo, um trecho, lá do Evangelho de Jesus, em Mateus, que Jesus diz: o campo é o mundo. E ali nós tomamos conhecimento a respeito da importância de nos enxergarmos não apenas como trabalhadores na atividade cristã, mas como servidores, que tem uma diferença muito grande, conforme foi exposto na semana passada. Porque o trabalhador, diante do que ele encontra, do trabalho que vem à sua frente, do campo que está à sua frente, ele pode se interessar por aquilo ou pode não se interessar, então ele desiste. Ele desiste. Então, na linguagem que foi utilizada no texto passado, o trabalhador encontrando um campo de flores, ou seja, trabalho fácil de ser executado, pessoas boas que estão presentes, então ele enfrenta aquilo sem dificuldade nenhuma. Mas se ele encontra um campo onde ali estarão presentes pessoas ignorantes, pessoas violentas,
pessoas que não querem dar ouvidos àquele trabalho. Então, o trabalhador, que se enxerga como trabalhador, ele se depara com aquela situação mais difícil, ele desiste, ele não vai para frente. Então, aí, o cristão tem que se enxergar como servidor de Cristo, porque não importa o campo de trabalho, o que ele enxerga com mais profundidade é a oportunidade de trabalho. É uma oportunidade de desenvolver o seu sentimento, colocar em execução o sentimento do amor ao seu próximo. É o que nós aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é chamado de caridade. É a caridade. A caridade é o sentimento do amor colocado em execução ao seu próximo. E aprendemos lá no Evangelho também, como uma frase dita por Kardec, em contraposição a uma famosa frase que era pregoada pela igreja dominante na época, Kardec, então, disse que fora da caridade não há salvação. Nós entendemos não o significado de salvação no texto bíblico evangélico, mas o significado de salvação para o espírita é a oportunidade de evoluir, oportunidade de aprimorar a sua inteligência, lapidar os seus sentimentos e evoluir moralmente. A salvação para o espírita, a nossa compreensão está nisso. A nossa salvação é esse contínuo caminhar em trabalho, executando a caridade e assim ir lapidando os nossos sentimentos. Aí está a nossa salvação, até atingirmos o equilíbrio, a paz espiritual. Então, nós somos chamados a sermos servidores do Cristo. Servidores. Na reunião passada, então, Nazil trouxe essa exposição para que nós compreendemos essa diferença, né? E que nós pudéssemos agir como servidores, e não como trabalhadores apenas, mas como servidores, compreendendo essa necessidade, a necessidade para os outros e a necessidade para nós também, porque é somente assim, nesse relacionamento e nesse exercício, que nós podemos nos tornar pessoas melhores. E aqui, o chamado aqui, nesse texto de hoje, eu confesso que, apesar de ser um texto curto, não é um texto fácil de você fazer uma interpretação fácil dele, assim, numa leitura descompromissada. É necessário ler com calma, buscar subsídios para compreender melhor o sentido mais aprofundado que Emmanuel está colocando aqui nos seus ensinamentos. Nós vemos, então, que na reunião passada, nós fomos instigados a compreender a necessidade de sermos servidores para atuar nos campos de trabalho diversos que o mundo nos apresenta, diversos campos de trabalho. E aqui, olha a continuação, e aqui já é qual será a nossa postura na execução desse serviço. Já no campo de trabalho, como devemos nos portar, já nesse exercício, nesse labor, nesse serviço cristão, de levar os ensinamentos evangélicos, de levar os ensinamentos doutrinários, os ensinamentos morais, àqueles que estão em necessidade, nos seus diversos campos, conforme aprendemos na reunião passada. Por quê? Porque quando porque quando Emmanuel coloca aqui esse trecho que ele retirou, um versículo que ele retirou lá da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, o que nós encontramos aqui? Vamos fazer lá a complementação lá nessa carta de Pedro. Lá no capítulo 5, Pedro inicia assim, ó. E agora uma palavra a vocês,
os líderes da igreja e discorre como deve ser o comportamento daquele que se coloca em liderança, daquele que se coloca à frente do trabalho, auxiliando várias outras pessoas. Então, nós vemos aqui que o chamado aqui é para que prestemos atenção em relação à nossa conduta na execução do trabalho, do serviço que fomos chamados a executar, que é colocando em prática o sentimento do amor através da prática da caridade. Então, nós vamos encontrar aqui, nesse texto, nesse versículo 3, é até difícil de você compreender qual é o significado por essa leitura, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Mas o que significa nem como tendo domínio sobre a herança de Deus? Aí nós vamos lá, né, nessa carta de Pedro, para entender um pouquinho melhor e para verificar outras traduções, para ver qual é o significado desse versículo que Emmanuel citou ali. Em uma outra tradução está escrito assim: não hajam como dominadores dos que foram confiados a você, mas como exemplos para o rebanho. Olha, ficou muito mais fácil de entender, muito mais fácil de compreender aquela passagem. Quando nós vamos num outro texto bíblico, com uma outra tradução, está escrito assim, ó: não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com seu bom exemplo. Então, nós compreendemos que esse texto que Emmanuel coloca para a gente aqui está falando diretamente para aqueles que estão no exercício, para aqueles que estão se colocando nessa atividade de levar o conhecimento ao outro, e que se tornam líderes naturalmente diante da execução desse serviço ao seu próximo. Então, é nesse sentido, é no sentido da postura que esses que colocam para a execução desse trabalho devem ter em relação àqueles que estão sob os seus cuidados ali. E o texto começa assim: aos companheiros de espiritismo cristão cabe tarefa de enormes proporções junto das almas. Então, junto das almas aqui, um termo técnico que foi colocado, significa que junto de todos aqueles espíritos que estão encarnados, que estão aqui na experiência, na existência material. Então, aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções. Existem tarefas em inúmeros campos de atividade, conforme nós entendemos no encontro passado que tivemos aqui. Agora, Emmanuel continua: preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Quando ele diz isso, é a preocupação daquele que já despertou para o conhecimento evangélico, cristão e espírita, a questão da falta de fé de muitas pessoas. Quando nós conversamos com outras pessoas, nós percebemos que muitas não têm o hábito de seguir um templo religioso, uma determinada religião. Muitos ainda têm dúvidas a respeito de Deus. Mas será que Deus existe? Mas será que a vida continua? Essa história de espírito. Então, existem muitos problemas relacionados a essa questão da fé, presente ainda. Para aqueles que só vivem, só têm contato com pessoas que estão mais próximas dele, no nosso caso, por exemplo, nós não encontraríamos problema nessa questão, porque normalmente nós temos contato, afinidade, amizade com pessoas que têm a mesma ideia que nós temos, né? Que seguem os mesmos compromissos que nós seguimos. Mas quando a gente amplia
esse círculo de contato com outras pessoas, nós vemos que essa dificuldade de acreditar em Deus, de ter fé, ainda é muito presente. Ainda mais quando essas pessoas não encontram respostas para as dores e os sofrimentos que elas estão passando, que estão suportando. Então ficam naquele questionamento, né, naquele círculo vicioso de por que Deus permite que eu passe por isso? Então Deus não existe. Por que um tem mais privilégio do que o outro? Que Deus é esse? Olha só as questões da fé, né, presente aí nessas pessoas. Então existe muita atividade, muito trabalho nesse campo a ser desempenhado. Por que dão de graça o que por graça recebem? São servidores aqui. Ele está falando dos servidores, aqueles que já estão trabalhando, né? Por que dão de graça o que de graça recebem? Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Nós não somos chamados a dar de graça aquilo que recebemos de graça? Os dons divinos que nós temos? Vamos ver aqui a questão do exercício da mediunidade, que é um dom divino. Nós somos chamados a praticar a mediunidade de graça, sem cobrar nada por isso, sem cobrar valores, sem cobrar privilégios nenhum. Mas existem aqueles que não estão adeptos a esse conhecimento, não querem participar disso. E esses se revoltam contra os trabalhadores cristãos, os servidores cristãos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligam-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos, pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Aqueles que não acreditam, aqueles que vivem a vida em busca da satisfação das fantasias transitórias, conforme Emmanuel coloca aqui, acham que aqueles que já despertaram para as questões espirituais são loucos, são alucinados, estão viajando, né, por acreditarem, por terem, nutrirem a sua fé em Deus e por se preocuparem com o seu próximo, colocando em exercício o sentimento do amor. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles, as noções da responsabilidade. Esse é um sinal que o servidor cristão está no caminho correto. Quanto mais ele trabalhar para colocar em prática os ensinamentos do Cristo, e quanto mais ataques receber, isso é um sinal que está no caminho correto. Esse é um sinal. Então, ele diz isso aqui para a gente, ó. Quanto maior a incompreensão do mundo, mais deveremos intensificar esse trabalho, esse labor, e não esmorecer. Porque quando a fé, quando a vontade, ela é fraquinha, o sujeito até está com boa vontade em colocar em execução a caridade, participando de alguma coisa, auxiliando o seu próximo, mas aí vai vir os ataques. Emmanuel está deixando claro aqui que isso é natural. É algo natural, faz parte da nossa vida. Então os ataques virão. Se nós não persistirmos, se nós não tivermos certeza absoluta que nós estamos no caminho correto, a gente desiste. Diante do primeiro problema que surgir, aí nós não seremos servidores do Cristo, nós seremos trabalhadores. Porque aí eu quero escolher o campo de trabalho. Aquele campo de trabalho que não me dá trabalho nenhum, que não me desafia em nada, aquele ali eu sinto confortável. Mas o verdadeiro servidor do Cristo, que nós somos chamados a agir assim, naquele campo de trabalho, onde ele é mais exigido, é ali que ele tem que se esforçar mais ainda. E não tenham dúvidas,
que a recompensa será grande. Não a recompensa de esperar algo em troca por esse trabalho, mas a recompensa de ver que aqueles que estão sendo auxiliados, mesmo que no primeiro momento, com a sua ignorância, estejam ainda com a sua fé muito fraca, são ignorantes, que eles estarão despertando para as realidades. A semente está sendo plantada. Aí nós encontramos nos servidores a semeadura. Quando vai semear? Quando vai germinar e crescer e frutificar? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas aí estará a recompensa. A recompensa estará na transformação daqueles que receberam a semente do conhecimento, a semente do exemplo, do bom exemplo. Olha que coisa linda, né? Da gente compreender. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Olha o incentivo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. Então, a nossa responsabilidade, quando despertamos para essa necessidade de trabalhar pelo nosso próximo e assim de nós irmos evoluindo também, nós compreendemos que a nossa responsabilidade é muito grande. E essa é a lição dessa noite, sobre a nossa responsabilidade na atividade do serviço cristão. A responsabilidade que temos diante daquilo que nós falamos, diante daquilo que nós exemplificamos, diante da nossa postura em relação ao outro, naquele ambiente que a gente se encontra. Porque nós seremos medidos, examinados, confrontados. Aí a necessidade de termos consciência dessa responsabilidade. Porque não basta querer fazer, tem que procurar fazer bem feito. E nós somos chamados a esse serviço. Então, Emmanuel conclui dessa maneira. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, olha só aqui, hein? Que guarda contigo os interesses de muitas almas. Repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas, como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, Emmanuel, no finalzinho, ele traz aqui a frase que foi retirada lá da carta de Pedro, que logo no início, abaixo do título, ele finaliza o texto utilizando essa mesma frase. E ele nos chama a atenção para que jamais te envaideças, nem procedas. Vamos ler aqui uma outra tradução para ficar mais fácil. Nem procedas como tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. Somos chamados, então, para esse alerta. Porque, num primeiro momento, quando nós estamos em dúvida, buscando o nosso caminho, procurando nos encontrar em qual segmento religioso nós vamos seguir, nós estamos ainda em busca dessa luz que é Jesus. Aí, quando nós nos encontramos num templo religioso, num segmento religioso, aí nós começamos a intensificar o nosso conhecimento e os estudos em relação àquele organismo, àquela instituição. Na sequência lógica, após o conhecimento, após o entendimento das lições de Jesus, a sequência é fazer o quê? É partir para o trabalho. É colocar em prática.
o que Jesus nos chama, o que Kardec disse lá atrás, fora da caridade não há salvação. Então é necessário trabalhar. Não adianta ficar acreditando em Deus, que o Pai vai me ajudar, que Jesus me protege, que tudo é por obra do Pai. Não adianta somente ficar assim. Falta um plus, falta o outro passo. O outro passo é o trabalho. Porque é o trabalho que vai fortalecer o aprendizado. E, ao mesmo tempo, vai levar o consolo, vai levar o alívio das dores, vai levar o conhecimento àqueles outros irmãos que estão necessitados, nos mais diversos campos de trabalho que existe no mundo, que nós aprendemos na semana passada. Então, olha, é uma sequência lógica. Então, se nós estamos naquela fase apenas de estudar, 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 nós precisamos sair para a próxima fase. A próxima fase, que é o trabalho, que é olhar para o outro, que é pegar todo esse conhecimento adquirido e colocar em atividade, colocar em exercício. E somente assim nós vamos nos tornando mais completos. Mas olha, seguindo sempre as advertências, seguindo sempre os ensinamentos desses grandes que passaram, que estiveram aqui, que deixaram seus exemplos e ensinamentos para nós. Como Emmanuel diz aqui, jamais te envaideças. Esse é um grande perigo para aquele que se torna um líder religioso, para aquele que tem muitas pessoas que o procuram, que estão em busca dos seus ensinamentos, para que a vaidade não se faça presente, que ela não se exteriorize. Por isso que a humildade é o remédio para se combater a vaidade e o orgulho. Então, não basta você ser extremamente inteligente, ficar feliz porque todo mundo busca as suas palavras, que você sempre tem uma... Você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado se nós não estamos, durante essa atividade que o Cristo nos chama, se nós não estamos seguindo pelo caminho errado. Muitos irmãos iniciaram com boas vontades, mas não tiveram a prudência, não tiveram o cuidado, não tiveram a base sólida para compreender que o exercício do amor, a prática da caridade ao próximo, ela está em contraposição ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. Então, temos que aprender e compreender essas possíveis armadilhas que nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos. Por isso que é importante a autoanálise constante, de maneira correta. Será que realmente eu estou praticando isso? Eu estou seguindo aquela liderança? Eu estou conduzindo aquelas pessoas com o objetivo sincero deles se melhorarem ou de eu me enaltecer? De eu me tornar em evidência, me colocar em evidência? Então, nós recebemos aqui o alerta. O campo de trabalho é um mundo. Existem muitos tipos de campo de trabalho, alguns fáceis, outros muito difíceis, mas que esperam o servidor, esperam aqueles que já despertaram para essa necessidade de exercitar o amor ao seu próximo. E olha que oportunidade de trabalho nós encontramos em todos os ambientes, viu? Não é somente aqui, vou participar de um trabalho lá no Centro Espírita, que recebem as crianças, ou recebe as famílias, ou vai lá naquelas comunidades carentes. Não é só esse tipo de trabalho. Existe um trabalho intenso a ser observado na sua própria família, junto daqueles que estão ao seu lado, no seu ambiente de trabalho.
né? Então, isso também é um local de trabalho onde nós temos a oportunidade de colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo, mas com o cuidado de sermos humildes no exercício desse amor ao próximo. Meus amigos, então é mais ou menos isso, que nós possamos refletir em relação a esses ensinamentos, o texto de hoje, no serviço cristão, qual é a nossa postura na realização desse serviço. É importante que a gente sempre se analise diante de como nós estamos nos comportando, quais são os valores que eu estou buscando. Então, que todos possam refletir a respeito disso, fazer uma análise profunda e íntima a respeito do que foi exposto aqui hoje, nesse texto que Emmanuel trouxe para a gente. Então, vamos para a vibração, nesse momento. Eu convido os amigos para que fechem os seus olhos e que possamos, assim, unir os nossos pensamentos, aumentando esse feixe de luz, aumentando essa força, porque todos nós unidos, a força se torna maior. E que assim possamos irradiar o melhor dos sentimentos, irradiar o sentimento de amor, o sentimento de paz, sentimento de compreensão, para todos aqueles que estão em necessidades neste momento, mesmo aqueles que não percebem sobre a necessidade que estão. E nós citamos aqui, primeiramente, para os líderes políticos que nós possuímos, seja na esfera municipal, estadual, federal, internacional, para que todos esses líderes políticos possam despertar para a importância da missão que possuem pela frente e da responsabilidade que eles têm diante das decisões que tomam, diante das almas que estão sob a liderança de todos eles, todos os cidadãos. Desperte, Senhor, a consciência nessa liderança política, para que tenham misericórdia, para que tenham empatia com seus liderados. Pedimos também, Mestre Jesus, que essa irradiação siga até os ambientes aonde os nossos irmãos em recuperação, necessitados, doentes, se encontram. Os hospitais, casas de recuperação. Também para os nossos irmãos encarcerados, que delinquiram, que optaram pela conduta errada, equivocada. Desperte, Senhor, em todos esses, o sentimento da fé, sabendo que estão sendo amparados, sabendo que dias melhores virão pela frente, que possam, Senhor, terem consciência que o Senhor está presente e ajudando a todos, que nossos irmãos equivocados possam despertar para os erros praticados e assim se prepararem para novas experiências, se fortalecerem para renovarem a sua conduta, as suas ideias. Irradiemos agora os pensamentos também para a nossa família, o nosso lar, para que todos os ambientes que integram a nossa casa, o nosso lar, para que seja agora todos que estão aqui, recebam a vibração, os melhores sentimentos, envolvendo a cada um dos nossos familiares, nossos amigos, e que todos possam sentirem-se amparados e auxiliados, que tenham condições também de despertar para a sua condição de filhos de Deus, para a condição de irmãos, que nós fazemos parte de uma grande família, e que assim, cada vez mais, possamos ter um olhar fraternal para o nosso próximo, e nos tornando pessoas melhores a cada dia.
Agradecemos, Senhor, agradecemos a espiritualidade, a oportunidade do estudo, da reflexão e da análise desta noite. E em vosso nome, Mestre Jesus, encerramos o encontro de hoje. Assim seja.